Olá, jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação. Você já sabe, e eu vou seguir aqui uma sequência de aulas que eu tô fazendo para abordar a crase na sua redação. Obviamente, a gente não vai esgotar os casos numa aula só. Então já foi liberado uma aula sobre os usos obrigatórios da crase. E hoje nós vamos falar sobre os usos proibidos. Então, se você não sabe do que eu tô falando, tá viajando na maionese, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes e esse é o Redação Pública. A redação pra quem? Pra você que quando ouve falar de crase começa logo, a se tremer. Tenha calma, jovem, porque eu tô aqui e vou te ajudar. Então já sabe, inscreva-se. Por quê? Tua inscrição, repete comigo aí, você que tem me acompanhado, ajuda esse robozão a entender que esse canal vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas. E da mesma forma você manda aqui sua redação nos comentários. Muito cuidado na hora de digitar, algumas pessoas têm mandado a redação e erram na hora da digitação. E aí eu vou corrigir como se fosse um equívoco, tá bom? Manda nas correções, eu vou corrigir, manda no comentário, a gente se resolve e vira uma redação pública, tá entendendo? Aqui a gente tá aqui para se ajudar. Então manda sua redação, inscreva-se no canal e agora vamos entrar no assunto que é usos proibidos da crase. Usos proibidos da crase tem a ver com você já ter internalizado o quê? O conceito básico. O conceito básico da crase, vamos lembrar aqui, o conceito básico da crase é a preposição mais a artigo se tornando o a craseado. Esse a artigo é feminino. Ora, se esse a artigo é feminino, o primeiro caso proibido que nós vamos ter de uso da crase vai ser na frente de palavras, repita comigo aí, exatamente, palavras masculinas, porque se a regra básica da crase é juntar uma preposição a mais um artigo definido a na frente de palavras masculinas, não vai ocorrer crase. A gente vai ver algumas exceções, mas olha só esse caso. Antes de substantivos masculinos, palavras masculinas, no português as palavras, os substantivos sobretudo, eles têm gênero, e esse gênero faz com que a gente tenha de usar um artigo na frente dessa palavra. Algumas situações vão abrir mão de usar esse artigo, mas outras vão ser necessárias para você poder definir ou indefinir. Olha só esses casos. Gosto de andar a pé. Pé é palavra masculina, né? O pé. Então, quem anda, anda a alguma coisa. Só que como a palavra pé é palavra masculina, não ocorre a crase. Agora eu também não poderia escrever gosto de andar ao pé, porque aqui você já vai passar uma outra ideia, que é andar ao pé é como se você andar por entre, próximo ou até o pé, né? E andar a pé é outra expressão. Igual aqui, este passeio será feito a cavalo. Cavalo, palavra masculina. Quando um passeio é feito a alguma forma, né? Feito de alguma forma. E aí a gente vai ter então a impossibilidade, né? A proibição de uso de crase nesse caso. Agora, se tivesse uma palavra feminina aqui ou uma palavra feminina aqui, por exemplo, este paletó será feito à mão. Se ele é feito a e mão, palavra feminina, né? Mão, então a gente teria o uso de crase, mas como aqui no caso, este passeio será feito a cavalo, palavra masculina, impede o uso da crase. A mesma forma aqui, né? Será estipulado um tipo de pagamento a prazo. Muito cuidado, muito comum ocorrer placas de pagamento em que a prazo está escrito com a crase. Quando eu digo muito cuidado, de forma de brincadeira, é só para você entender que a prazo não tem crase, à vista tem crase, como a gente viu na aula sobre os usos obrigatórios. Então a prazo não tem, porque prazo é o prazo, né? É palavra masculina. Então o pagamento a prazo, ele não vai usar crase porque não ocorre a repetição de dois as, esse segundo a sendo o a do artigo, tá bom? E a gente tem aqui também, por exemplo, escreve a lápis, assim podemos
apagar o que for preciso. Lápis, palavra masculina, quem escreve, escreve a alguma coisa. Por exemplo, escreve a caneta. Caneta, palavra feminina. Deveria usar a crase. Como é palavra masculina, lápis, a gente não tem o uso. Então, antes de substantivos masculinos, nós temos o primeiro caso de usos proibidos, porque você já entendeu que a regra básica da crase é preposição mais artigo. Regra básica da crase, preposição mais artigo. Qual artigo? Artigo definido a. Se é a, é para palavra feminina. Então, na maioria das palavras masculinas, não vai ocorrer. Da mesma forma, não vai ocorrer na frente de outra classe de palavra. Então eu peguei uma classe de palavra agora que foi substantivos masculinos. Só que tem outra classe de palavra que vai dispensar o uso de artigos, que são os verbos. Os verbos são aquelas classes de palavras que denotam pra gente as ações, os estados e os fenômenos da natureza, correto? Esses verbos, essas palavras, esses códigos verbais, eles abrem mão, eles não precisam usar o artigo definido a ou o. No caso aí, o a, que é o que nos interessa para aprender a regra da crase. Vamos ver aqui alguns exemplos com o uso de verbos. Por exemplo, não sei se ela chegou a falar sobre o assunto. Esse a falar não vai admitir uso de crase, porque verbo, falar. Por isso também que quando você ler em alguma loja, preços a partir de 99 centavos. Esse a partir não pode ter crase, porque partir é verbo. Então, a partir, na frente de verbo, não ocorre crase. Beleza? Aí a gente voltando aqui para os exemplos, olha só. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. Ora, cantar, verbo, logo, quem aprende, aprende algo. Mas nesse caso aqui, a gente tem essa expressão, porque quem aprende, aprende a cantar, aprende a viver, né? Então, o verbo aprender pede essa preposição aqui. Aí nesse exemplo, a arquiteta está começando a renovar a casa. Verbo renovar, não usa crase na frente. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário. Não usa crase. Então perceba, todos esses verbos aqui, por acaso, eles estão na forma do infinitivo, né? Terminados em ar, nesse caso, mas verbos terminados em er, verbos terminados em ir, vão seguir a mesma coisa. Eu cheguei a sair todos os dias durante as férias. Cheguei a sair. Sair, verbo, esse a não vai precisar usar crase. Por quê? Porque crase é preposição mais artigo. Verbos não precisam de artigos. Logo, não vão precisar de crase na sua frente, tá? A gente tem também uma outra proibição do uso das crases que tem a ver com os pronomes. Por isso que para aprender o uso de crase é importante saber um pouquinho de regência, que eu já falei aqui no canal também, e entender um pouco sobre as classes gramaticais, que são 10. Porque quando você aprende sobre as classes gramaticais, o que acontece? Você já consegue mapear algumas regras. No caso, essa aqui que eu vou falar tem a ver com a maior parte dos pronomes. Então, se você lembra, pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vosso. Pronomes demonstrativos, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, sabe? Todos esses outros pronomes que a gente tem, na maior parte dos pronomes, a gente não vai poder usar crase. Por quê? Porque crase é junção de preposição mais artigo. E os pronomes não precisam de artigo. Quem precisa de artigo é substantivo. Pronomes não precisam de artigo. Vamos ver esses exemplos. Desejamos a todos um bom fim de semana. Ora, quem deseja, deseja algo a alguém. Está desejando um bom fim de semana a... Esse alguém é todos. Pronome todos é pronome indefinido. Todos, nenhum, alguns, né? Você já pediu ajuda a alguém? Pronome. Dei todos os meus carrinhos a ele. Pronome, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Quem? Pronome interrogativo, né? Em geral, aqui nesse caso, fazendo referência a uma pessoa. Fazendo o papel de pronome mesmo, que é. O que é pronome? Não sei. Pronome é substituir o nome. Eu posso falar, refiro-me
às pessoas que nunca estiveram presentes, ou à pessoa que nunca esteve presente, ou refiro-me a quem. Esse quem está substituindo, né, pessoa. Tá bom? Então, na maior parte dos pronomes não vai ocorrer. Agora, em alguns casos, por que eu estou dizendo na maior parte, colocando aqui um asterisco? Porque em alguns casos a gente vai ter a necessidade, mas justamente pela construção de uma fusão mesmo, já que a gente entendeu que crase é a fusão de dois sons. Então vamos ver esses casos aqui, ó. Não entregamos o trabalho à mesma professora. Quem entrega algo a alguém. Quem é esse alguém? A mesma professora. Então a gente teve a fusão aqui. Eu pedi a fatura à própria gerente. Então, olha só, eu pedi a fatura, quem pede algo a alguém. Quem é esse alguém? A própria gerente do estabelecimento, junção de dois As. Solicitei a. Quem solicita algo a alguém. No caso, a senhora. Senhora, então admite o uso aqui, a gente vai ver que em alguns casos você não precisa, vai ser facultativo, na aula de usos facultativos eu vou falar sobre isso, mas aqui nesse caso solicitei a senhora que não fizesse mais reclamações. Esta é a reportagem a qual me referi. Pronome aqui, né? Pronome interrogativo, mas ó, esta é a reportagem, quem se refere a algo, não é? Então, o verbo referir aqui, né? Quem se refere, me referi a. Tenho a preposição. E o que? Esse outro a é do que? Reportagem, né? Esse a de a qual. Então, a mais a se torna o a craseado. Então, antes de alguns pronomes, pode ocorrer. Por quê? Porque o contexto vai pedir para você isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado para entender algumas coisas assim. Outro uso que é muito comum as pessoas errarem, e a partir de hoje, nessa aula, você não vai errar mais. Só que antes, eu vou te convidar o quê? A conhecer o método Redação 4 Passos, é claro. Porque quando você conhece o método Redação 4 Passos, o que acontece? Você vai ter acesso aqui ao meu método de ensino e vai entender que o método te entrega muitos benefícios, bônus a um baixo custo. Olha só isso aqui. Olha esse custo, né? Isso aqui não é mensal. Esse custo aqui é uma vez que você adquiriu, você vai ter direito a mais de 60 aulas, mais bônus e mais aulas que eu vou colocar mediante as suas dúvidas. Uma compra super segura e você ainda tem a garantia de 7 dias para consumir e ver se vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Da mesma forma, eu te convido a se inscrever aqui no canal, já que a ideia é ajudar cada vez mais pessoas com redação, beleza? E a gente volta para os exemplos, que é para você entender o seguinte: expressões com palavras repetidas, mesmo que essas palavras sejam femininas. Então, é comum as pessoas escreverem assim, dia a dia, gota a gota, face a face, lado a lado, com a crase. Muito cuidado, tá? Não se usa crase entre palavras repetidas, no sentido de expressão do dia a dia, que quer a ver com cotidiano, que é gota a gota, que é, né, sabe, passo a passo, que é caso a caso. Tá vendo? Todos esses momentos, todos esses exemplos não vão usar a crase. Preciso conversar com você face a face. Por favor, permaneçam lado a lado. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Todos os casos em que você tem palavras que estão entre, né, essa expressão, que estão entre essa preposição a, essa preposição é só preposição, não vai ocorrer a crase. É muito importante a gente destacar isso, porque às vezes é esse detalhe que faz a pessoa perder o ponto ali na competência 1. Crase tira ponto na competência 1, tá bom? E aí toma cuidado também, porque se você já entendeu que crase é uma junção de preposição mais artigo, quando você tem exemplos em que, antes de palavras femininas no plural, que estão antecedidas pela preposição a. Então, esse artigo se refere a. Quando algo se refere a. Esse a já é preposição do verbo referir. Há pessoas que estão desempregadas, pessoas aqui não está admitindo o uso do artigo, então você não vai usar a crase aqui. Só se tivesse esse artigo se refere às, aí você usaria a crase. A polêmica foi relativa a mulheres defensoras da emancipação feminina. Relativa é relativo a.
mulheres está dispensando o uso do artigo, porque não está querendo definir quais mulheres eram as defensoras, e sim, né, o movimento delas. As bolsas de estudos foram concedidas a alunas estrangeiras. Ora, se são alunas estrangeiras, o que é concedido a alunas estrangeiras, não admite, não está precisando aqui usar o artigo definido no plural, né? As alunas. Então você não vai ter na frente dessas palavras que são femininas, que tem um verbo, que precisa de usar a preposição, mas nesse caso, ó, perceba que em todas as três expressões você não precisa usar o artigo para essas palavras que estão no plural e são palavras femininas. Então, nesse caso, você não precisa usar a crase. Não é permitido, na verdade, usar a crase. Porque a crase é a junção. Se você tivesse usado um a craseado nessa situação, o que vai acontecer? Ó, se você tivesse usado um a craseado, você estaria dizendo, eu estou juntando um a que é referente a esse verbo e um a que é artigo referente a essa palavra. Mas o a artigo no singular não tem concordância com essa palavra que está no plural. Então, não caberia um a craseado aqui também por isso. Só um a com s craseado. Aí, isso faria a diferença, beleza? E aí a gente vai ver agora aqui que antes de numeral também não acontece. Não confundir com as horas exatas que nós vimos na aula de usos obrigatórios. Usos obrigatórios, na frente de horas exatas, você vai precisar o as com crase. Agora, quando a gente está falando sobre numeral, num texto qualquer, você não vai poder usar a crase, porque na frente de números você não precisa necessariamente de um artigo definido. Então, ó, o número de concorrentes chegou a 500. 500, ele é um numeral que às vezes vai agir como substantivo em algum lugar, né, que é o número que se chegou. O hotel fica a 2, tá vendo? 2, ele não está admitindo um uso de artigo, porque é um numeral. Inclusive esse 2 conversa com quilômetros e não tanto com fazendo o papel principal aqui. O motorista conduzia a 180 km. 180, numeral que não admite artigo, então quem conduz a. Quando fica a. O hotel fica a. O número de quem quando chega a. Mas perceba que todos os usos de numerais aqui não admitem o uso de artigo, logo não usa crase. E na próxima aula a gente vai abordar os usos facultativos da crase. Você já sabe o que é facultativo? Se não sabe, vai pesquisar. Não vou te falar nessa aula, vou falar na aula sobre os usos facultativos, beleza? Vou deixar aqui uma playlist, vou deixar um vídeo para que possa te ajudar. Mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção e até breve!